Olá, pessoal, tudo bem? Então, finalmente conseguimos nos encontrar, né? Depois dessa longa história de matrícula, de perder prazo e tal, estamos aqui. Estou gravando esse vídeo não vinculado ao próprio EAD, né? Por conta da necessidade de agilizarmos as nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Como primeira aula, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do programa, da nossa proposta, porque vocês viram que existem algumas atividades fundamentais, né? E eu gostaria de conversar um pouco com vocês, até mesmo para mostrar qual é a minha proposta. Tudo bem? Então, vamos lá. A disciplina Metodologia no Ensino de História, o pesquisador professor e o professor pesquisador, é uma disciplina, né, como a maioria das disciplinas do Prof. História, tem 60 horas. Então, nós teremos uma conversa não muito longa, certo? Vou postar os textos para vocês lerem, certo? E vou abrir o tópico. Então, quando vocês olharem no fórum de discussões, tiver um título lá, aula 1, professora Solange, será esta aula aqui. Então, vocês vão assistir a aula e depois ler os textos, né, que eu sugeri, que eu indiquei, e depois nós vamos para o fórum, certo? Esta atividade ela terá 5 horas. Tá bom? Então, é a nossa primeira atividade. Pessoal, o título dessa primeira aula, dessa unidade, não sei, vocês viram lá no plano da disciplina, que nós temos 4 unidades. Então, esta é a primeira unidade, pesquisa histórica, problemas e abordagens teórico-metodológicas. Né? Por quê? Porque essas 4 unidades e por que começar com a discussão de o método de pesquisar história é o método de ensinar história. Nós, historicamente, né, pensando dentro da perspectiva de que todas as manifestações, todas as questões colocadas por nós são históricas, né? Existe uma disjunção, uma separação entre ensino e pesquisa. Então, nós temos um grupo que é responsável por estabelecer as regras do método histórico e um grupo responsável por repassar essas regras, repassar esses fatos. Estou falando do quê? Da pesquisa e do ensino. A minha proposta é questionar, em primeiro lugar, essa dissociação entre ensino e pesquisa. O professor de história é, antes de tudo, um profissional de história. Então, para ele se tornar um profissional de história, ele precisa manusear, ele precisa ter condições de aprender o seu ofício. Né? Então, não existe um momento da faculdade que eu tenha contato com todas as categorias, com a epistemologia da história, o que significa a história, o conhecimento histórico, como nós chegamos a ele, e depois, um outro momento, quando você termina esse processo de formação e vai para a sala de aula. Lá você quase que é obrigado, entre aspas, a mudar completamente a sua visão de história. Então, nós temos um processo muito interessante. No primeiro momento, o aluno entra no curso de graduação em História com uma determinada visão de história que se quebra. O primeiro ano é sintomático. Tem alunos que não conseguem concluir o primeiro ano de História. Por quê? Porque existe uma cisão muito grande. E uma das maiores cisões são as disciplinas teóricas. A dificuldade que o aluno do primeiro ano tem por pensar conteúdo, né, as disciplinas de conteúdo e as disciplinas teóricas. Pois bem, quando eu falo nesse processo, desse aluno que entra na universidade com uma determinada visão de história, ele passa, vamos supor, 4 anos no curso de história.
Terminou o curso de História, ele vai para a sala de aula, uma licenciatura, por exemplo, é um curso de licenciatura. Ao chegar na escola onde ele vai trabalhar, ele recupera o quê? Ele recupera fragmentos do processo de formação dele, tá? E a dificuldade em pensar todo aquele conteúdo, todas aquelas normas existentes na academia para o ensino fundamental, para o ensino médio, ou seja, para a educação básica. Então, como que nós podemos pensar esses momentos, o momento da pesquisa, o momento do ensino, como algo indissociáveis? São momentos que não podem ser analisados de uma forma estanque, mas como um processo. Então, a minha proposta é essa. Defendo que ensinar história é ensinar o método histórico. E a proposta da disciplina vai percorrer todos esses meandros de como nós podemos, né, ensinar história a partir do método, a partir principalmente do trabalho com a documentação. Quando nós estamos pensando nesse pesquisador-professor, nesse professor-pesquisador, nós estamos pensando num professor, num profissional da história que consiga, por exemplo, ensinar o método histórico. Mas como é ensinar o método histórico para um aluno de 11, 12, 15 anos? Né? Então, como é que nós podemos pensar fontes, como é que nós podemos pensar métodos, como nós podemos pensar o próprio objeto, né? E, fundamentalmente, como nós, a partir disso, podemos pensar a história. Então, esta é a proposta. As 4 unidades temáticas vão percorrer, né, essa ideia, esse pressuposto, e para nós chegarmos onde, em qual lugar, nós vamos elaborar um projeto de aula-pesquisa. Tá? Então, quando lá na avaliação, né, a avaliação no item B, que é para elaborar um projeto de aula-pesquisa, né, o objetivo nosso é chegar aí. A partir do quê? Por isso que nós teremos videoaulas, nós teremos webconferência, nós teremos a postagem dos textos, tá? Nós teremos atividades criadas por vocês também. Por quê? Né? Vocês viram que, de acordo, né, com o nosso cronograma, a última unidade se chama Laboratórios Documentais. O que seriam isso? Né? Nas 2 últimas aulas, nos nossos 2 últimos encontros, vocês vão apresentar uma proposta, certo? De uma aula-pesquisa. Mas com o quê? Com um determinado tipo de documento. Por isso, essas unidades, né? Então, por exemplo, a primeira unidade, já falei para vocês, pesquisa histórica, problemas e abordagens teórico-metodológicas no ensino, né? E aí nós teremos territórios do historiador, campos de investigação, linhas de pesquisa, né? E o historiador e suas fontes. Então, são 4 encontros que nós vamos discutir isso. Na unidade 2, já começamos a pensar as fontes documentais. Então, ensinar história a partir das fontes documentais e a sua análise. Escolhemos 4 tipos de possibilidades: análise documental, oralidade em mídia, estudos de caso e pesquisa qualitativa, imprensa, aí, periódicos e jornais. Toda essa perspectiva, né, da oralidade, mídia, análise documental, estudos de caso e a utilização da imprensa, por que eu escolhi esse tipo de documento, né? Esse escopo documental nos garante a possibilidade de trabalharmos com história
local, com a história local, com a história regional. Como nós somos de inúmeros estados, eu acho que nós poderíamos fazer esses laboratórios documentais a partir da história regional e da história local. Então, as propostas seriam da seguinte maneira, né? Vocês escolhem, tá? A minha proposta é que cada núcleo, vocês têm, assim, nós temos vários núcleos, então que cada núcleo elabore uma pesquisa. Então, nós temos 2, 3 pós-graduandos do Paraná, da UEM, vamos supor, né? Nesse sentido, esses 3 vão elaborar uma pesquisa voltada para a história local, regional e um determinado tipo de documento. E vocês vão apresentar isso. Apresentarão assim, vocês vão gravar a proposta de vocês e nós vamos postar essas propostas lá no Moodle. Tá? Então, e depois disso, essa é uma primeira parte dessa avaliação que nós vamos fazer. Depois vocês vão apresentar isso sob forma de artigo, que é aquela avaliação, né? Que é a elaboração do projeto de aula-pesquisa, né? Que pode, não é individual, tá? Então, os grupos podem conversar, vocês vão produzir. Então, 2 autores, 3 autores, depende do número, né, de pós-graduando por núcleo. Então, por exemplo, aqui na UEM nós temos 3, pensando no Paraná, tá, pessoal? Mas é uma regra. Então, Campo Mourão, quantos pós-graduandos tem na disciplina? Ponta Grossa, Curitiba, Rio de Janeiro, a mesma coisa, né? Apesar de vários núcleos em alguns estados, eu não quero, em termos de estado, eu quero no núcleo, tá bom? Então, a proposta é essa. Nós vamos, a partir da leitura, a partir das discussões e da escolha do tipo de documento, nós vamos montar uma proposta, tá, de aula-pesquisa. E essa será a nossa avaliação, ok? É claro que nós temos também a participação nas atividades interativas, o acesso ao fórum, né, ou ao chat, mas esses são os exercícios teórico-metodológicos que estão lá, nos laboratórios documentais, ok? Como nós teremos um fórum, se vocês necessitarem de mais informações, né, nós falamos mais sobre isso, tá bom? Por quê? Porque não basta apenas defender, né, a relação íntima, inexorável e indivisível entre pesquisa e ensino. Nós precisamos mostrar que não existe, né? Que um professor é um pesquisador. Por quê? Tanto o professor quanto o pesquisador são profissionais da história. Ok? Então, vamos recuperar o ofício do historiador. Vamos pensar nesse ofício e não aceitarmos essas dissociações. Eu vejo as dissertações defendidas até agora mostram a importância dessa relação. A qualidade dos textos produzidos pelo Prof. História, com todos os percalços que eu sei que todos vocês passam, né? Por quê? Porque o convívio com os prof. Históricos, né, tem sido extremamente frutífero, e perceber o quanto essa dificuldade de encontrar tempo, essa dificuldade de tentar conciliar as aulas com o mestrado, ou seja, esse é o cotidiano de vocês, né?
vocês estão neste processo, no processo de pensar o conhecimento histórico, de analisar essas propostas, de ver o ensino enquanto uma probabilidade de pesquisa, né? Ter essa legitimidade de pesquisador-professor e de professor-pesquisador, né? Então, o que eu estou pedindo a vocês é um exercício daquilo que vocês já fazem há um tempão e que tiveram de fazer de uma forma mais sistematizada quando entraram no Prof. História, quando vieram para cá para fazer o mestrado. Então, é fundamental termos essa visão de que o que eu estou pedindo não é novidade, mas eu estou pedindo a vocês que expressem tanto as suas dificuldades como a importância de pensar a metodologia do ensino de história a partir da metodologia da história. Tá? Então, pesquisa e ensino indissociáveis, ok? Bom, partindo disso, vocês viram as temáticas das aulas. Viram também a unidade 2, que é a apresentação de algumas fontes e análise. Aqui nós teremos, digamos, um pouco mais fluido as formas de análise desse material, mas todas as vezes que nós formos lá na unidade 1 pensar o historiador e suas fontes, os campos de investigação, linhas de pesquisa, nós vamos pensar, nós vamos analisar história local e história regional. Tá? Então, essa é a proposta. Por quê? Porque as outras temáticas fariam com que vocês tivessem uma dificuldade muito grande de ir atrás de material e tal. Vocês terão, aqui também. Mas, não saindo da realidade que vocês estão vivenciando é melhor, né? Eu acho que ajuda um pouco. E eu acabo contemplando pesquisas que são desde lá o Rio Grande do Sul, né, até o NEMAT, passando pelo NEMAT, o NEB, enfim, pessoal. Essa é uma proposta que tenta também coletar essa diversidade de trabalhos e todos terão acesso a esses trabalhos. Poderão, inclusive, utilizar a proposta do colega em sala de aula. O que é importante é isso. Nós teremos várias propostas, né, no laboratório documental. Dá condições, inclusive, de vocês conseguirem projetar a possibilidade do produto final de vocês. Então, essa disciplina tem todas essas funções, né? Ela é de uma modéstia incrível, né? Não sei se vocês perceberam isso, né? Disciplina modesta. Mas é uma forma de conseguirem instrumentalizar vocês para o que vocês vão enfrentar, tanto na sala de aula como na hora da elaboração do seu produto final. Né? Essa é a proposta. E quando chegarmos na etapa e elaboração do laboratório documental? Então, nós teremos 2 aulas nesse sentido, né? Então, nós vamos escolher o objeto, vamos sistematizar essa pesquisa e a escrita do projeto de pesquisa, interação professor e aluno. Né? Essas 2 aulas, elas terão como objetivo auxiliarem na hora da escolha do que vocês vão fazer, mas eu acho que já tem que começar a escolher, tá? Já tem que pensar como é que vai escolher essa proposta da aula e mais ainda, né? As normas, as regras, como é que nós vamos escolher o objeto, como é que nós vamos sistematizar essa pesquisa. Então, eu estarei à disposição de vocês, certo? Para conversarmos sobre o que vocês querem fazer. Né? Então, acho que é uma proposta extremamente interessante, acho que vocês poderão
ter acesso também à probabilidade de trabalharem com o ensino à distância, de lidarem com essas tecnologias, né? E uma coisa que é muito legal, a possibilidade, inclusive, de vocês gravarem essas aulas pelo celular, né? Então, não existe aquele recurso que eu não vou conseguir. Em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer região que vocês estiverem, vocês vão conseguir elaborar esse processo, vão conseguir apresentar uma atividade do laboratório documental. E é uma proposta, inclusive, para que no ensino de história nós tenhamos um espaço na escola tal para exercitarmos esse laboratório documental. Até mesmo, como sugestão, construirmos um banco de dados que outras pessoas, que outros professores tenham acesso a essa produção. Legal, né? Eu acho fantástico. Vamos ver se dá certo, né? Então, eu acho que essa perspectiva de analisarmos a história enquanto ensino e pesquisa e a importância de pensarmos assim diz respeito ao que inúmeros historiadores têm colocado já bem lá atrás, dos anos 70, meados dos anos 70. Nós vamos encontrar toda essa discussão no Michel de Certeau, por exemplo, né? Que quando fala que a história é a escrita da história, ou seja, a história é o que nós escrevemos sobre ela. O Antoine Prost também, né? É a história que faz o historiador? Não, o historiador, ele é história o que o historiador elege, né? Então, ao elegermos a história, o que é história, ao pensarmos como nós vamos narrar essa história, como que nós escrevemos essa história, quais são os parâmetros, quais são os procedimentos, e isso é histórico, varia. Né? Se nós fizermos uma pesquisa da historiografia na década de 1950 no Brasil, nós teremos uma diversidade de temas, outras possibilidades de abordagem, a forma de escrever. Né? Se nós recuarmos lá no final do século XIX, no manual do Langlois Saint-Aubot, né, do clássico, de introdução aos estudos históricos, nós teremos questionamentos diferentes, né? Nós teremos abordagens, objetos. Então, o objeto é histórico, a forma como nós lidamos, conceituamos história, também é histórico, depende muito do contexto que nós estamos vivendo, e a escolha dos nossos objetos também. Tá? Todos eles têm digamos, um apontamento histórico. Né? Vale dizer que lá em meados dos anos 80, e isso passa os anos 90 do século 20, os programas de pós-graduação receberam um número significativo de pós-graduandos que oriundos de cursos noturnos. Né? O acesso aos programas de pós-graduação, com a proliferação dos programas no Brasil, trouxe também outras possibilidades de estudo da história. Então, a história do outsider, do liminar, a história vista de baixo, nós temos inúmeros exemplos para demonstrarmos que os nossos objetos, eles são históricos, as nossas problemáticas também. Né? Por quê? Porque nós estamos sempre partindo do presente para pensar essa história, com técnicas que estão situadas aqui. Né? E como o Antoine Prost fala, né, que eu escrevo história a partir do meu ponto de vista, mas isso é muito vago, isso não é história? Claro que é história. O ponto de vista de determinados grupos são considerados que tenham essa legitimidade para falar em nome da história, são tendências historiográficas. Né? Então, como nós podemos utilizar essa abertura
né? Essa ampliação do que é história, não mais restrito a determinados momentos, a determinados locais, e como nós podemos aproveitar com essa abertura, né, do conceito de história, também a abertura do conceito de documento, né? Um documento que é preservado, que tem na preservação, né, todo o aspecto de importância da manutenção daquele tipo de documento, mas que só é eleito documento a partir do momento em que você tem um outro olhar para a história. Por exemplo, história oral. Então vamos usar entrevistas. Vamos pensar em algo bem específico, histórias de vida, né? Em qual momento o historiador pôde utilizar uma entrevista na qual um relato era uma história de vida, no qual uma pessoa comum relatava como foi sua vida, né? Quando isso se tornou possível? Historicamente falando, quando houve a possibilidade de olhar para a diversidade, de olhar para o outro, de realizar esse exercício de alteridade, historicamente situado. Então nós temos essas possibilidades. E eu vejo a história local e regional como o espaço por excelência para recuperarmos essas histórias. Até porque, a partir dessa história local, dessa história regional, nós poderemos, inclusive, tecer, né, links ou algumas chamadas para situar essa própria história num contexto mais amplo. Então, vamos recuperar a história da nossa escola, vamos recuperar a história da nossa praça, vamos recuperar a história de algumas famílias, né? Eu tive uma aluna que, num projeto que existe aqui no Paraná, o PDE, que durante um bom tempo foi muito utilizado, né? Que era um programa de qualificação do professor da educação básica. Essa minha orientanda, ela trabalhou com fotografias. Mas que tipo de fotografias ela trabalhou? Ela foi na cidade, né, uma cidade pequena, na qual ela trabalhava como professora de história. Não me pergunte o nome da cidade, porque eu esqueci, tá bom? E o que ela fez? Ela foi, como ela conhecia, né, essa é a vantagem também, né, numa história local, você acaba conhecendo muito mais pessoas, né? Então o contato com essas pessoas é muito maior, você consegue ter acesso a algum tipo de documentação. E ela buscou fotos de família que contavam a história da cidade. E o que é muito interessante é que ela escolheu, por exemplo, os momentos de sociabilidade. Então, desfiles, as festas, aqui nós chamamos de... Como é o nome daquelas festas que ocorrem normalmente no pátio da igreja? Gente, foi embora. Então, festa junina, né? As festas da paróquia, casamento, então, jogo de futebol, né? Então, ao pegar essas fotos das famílias, o que ela fez? Ela reconstruiu uma narrativa assim: quais os lugares de sociabilidades na minha cidade? E como, a partir disso, ela desenvolveu um conteúdo de história voltado para quê? Quais eram os principais locais daquela cidade no qual as pessoas sentavam e conversavam, para pensar história das relações sociais, de que maneira as práticas eram realizadas ali, nos momentos festivos, né? Final de semana, final de ano, enfim, né? E foi muito interessante, foi muito legal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela recuperou
a história da cidade, a partir dessas fotos, né, fotos de álbuns de família, ela também deu legitimidade às pessoas que compunham essas fotos, né, como aquelas pessoas que estavam em contato direto, que tinham formas de sociabilidade muito específicas. Ó, é muito legal, né? Escolher uma festa, escolher um determinado local, um determinado evento, né? Tem um outro que trabalhou com a procissão de Corpus Christi, né? E a partir disso, como as fotos dos tapetes tinham a ver não apenas com essa história institucional, mas também tinha a ver com os problemas pelos quais a cidade estava atravessando. Então, nós encontramos questões relacionadas à violência, a brigas políticas, algo extremamente interessante também. Então, a possibilidade de trabalho com a história local, com a história regional, é muito grande, né? Tem uma aluna, ela não é minha orientanda, mas tem um trabalho lindo, pessoal. Ela está a fazer um levantamento das capelas existentes na região. Então, pessoal, um outro exemplo, até para mostrar quais são as possibilidades de trabalho, né? Um outro exemplo é um orientando meu, ele acabou de defender a dissertação dele, né? Ele trabalha com um cemitério municipal de uma cidade do interior do Paraná, chamada Pérola. Lá, a partir dos túmulos, ele narra a história da cidade. Então, quais foram os prefeitos, quais são os mortos ilustres, o que faziam, as formas de organização do cemitério, o tipo de material utilizado, como isso é histórico também, você usa. Na década de 1960, utilizava-se um tipo de material na construção dos túmulos, agora usa outro, o tipo de imagem, né? As formas, a arquitetura tumular. Né? Então, e a partir disso, desse quadro existente nos cemitérios municipais, né? Ele consegue articular a história do cemitério com a história da cidade. E ficou muito interessante, porque ele vai a partir das fotos. Então, ele trabalhou com fotografia, mostrando o cemitério, mostrando os túmulos, narrando a história daquelas pessoas. Né? A partir daí, nós temos a história de uma cidade do interior do Paraná, né? Uma cidade pequena. Então, quantas histórias vocês não têm por aí? Quantas histórias vocês não podem utilizar para pensar temas como organização social, temas como patrimônio, memória, né? E até mesmo reverberações de questões nacionais que atingem o local, que atingem a região. Né? Por exemplo, no meados da década de 1970, nós tivemos uma crise econômica nessa região aqui do Paraná muito grande, por conta de uma geada. Né? Então, esta geada destruiu a principal cultura existente na região norte e noroeste do Paraná, que era o café. A partir deste processo, houve a necessidade de reorganização da economia. Então, as pessoas têm condições de pensar essa história nacional, internacional, a partir do micro, encontrando indícios, encontrando vestígios, né, nessas histórias nas quais nós resvalamos de vez em quando, né, ao atravessarmos a rua. Né, nessas histórias que nós conseguimos identificar formas de aceitação, formas de resignação, formas de contestação. Né?
E é esse tipo de probabilidade que eu acho que o professor tem em suas mãos, não precisando sair do seu local, tá? Para buscar outros objetos. Vocês têm a liberdade de fazer o que vocês bem entenderem, mas a proposta da disciplina é esta: pensarmos a história local e a história regional. Acho que esse é o nosso início de conversa, né? E agora eu vou falar um pouquinho do meu respeito, tá bom? Eu não me apresentei logo no início, né, pessoal? Falta de educação, mas tudo bem. Eu estava tão ansiosa pela aula que eu acho que até que esqueci de me apresentar. Ok, eu sou a professora Solange de Andrade, sou professora, né, na Universidade Estadual de Maringá. Aqui eu trabalho com as disciplinas de teorias da história, introdução à pesquisa histórica, introdução aos estudos históricos, né? Essa é a minha área de docência, né? Então, no ensino de história, no Prof. História, eu tenho trabalhado com essas questões vinculadas à teoria e metodologia da história, a questão do patrimônio, né? Os lugares da memória, né? Também, na minha pesquisa, eu trabalho com história das crenças, religiões e religiosidades. A maioria da minha produção está respaldada nessa discussão, certo? E faço parte também do mestrado acadêmico, né, no programa de pós-graduação que nós temos aqui em Maringá, na Universidade Estadual, e aula na graduação, aulas no EAD, enfim, né? E quando eu entrei aqui na universidade, eu entrei depois de um tempo considerável trabalhando com ensino fundamental e médio. Essa realidade da sala de aula, apesar de fazer um tempinho que eu já estou longe, né, da educação básica, eu conheço, né, não com a riqueza que vocês conhecem, porque meu tempo foi curto, né, mas eu tenho condições de falar assim para vocês, pessoal, esse tipo de atividade rola. Então, por isso que a minha proposta foi essa, né? E sempre tentei, não separar ensino e pesquisa. Então, acho que isso é importante também. Então, por isso que nós vamos ler alguns textinhos teóricos, nessa unidade 1 aqui. Tá? O texto da aula de hoje será postado e também vou abrir o fórum. Ou melhor, já está aberto aí, tá? O fórum já está aí embaixo. Porque assim que esse vídeo entrar para vocês, o fórum também estará lá. Pessoal, beijo, bem-vindos à minha disciplina. Espero que vocês curtam, estudem, que a gente discuta um monte. Tchau!